E só depois, no domingo, quando foi muito cobrado sobre não falar nada sobre o Casares, o Baby acabou falando. Mas ele falou, inclusive, sobre estar no limite com relação ao Zubeldia, etc. E é aquela história. A cobrança para o treinador até então, ela vinha sendo polarizada. Existia uma discussão forte nas redes sociais, tendo a dizer, inclusive, que as redes sociais já demitiram o Zubeldia há muito tempo. Muitos torcedores também apoiam, isso é uma questão real. Tem muita gente que apoia, muita gente que gosta, mas tem muita gente que não gosta externamente e que tem algum tipo de influência no clube, muita gente também se divide internamente no clube, muito mais eu sinto, inclusive, de sócios e conselheiros reclamando do Zubeldia mais do que apoiando, mas você tinha as organizadas, como a Dragões, como a Independente, etc., que de alguma forma faziam um contraponto e davam um apoio para o técnico Zubeldia entre outros canais que têm uma defesa e outros canais que tinham um ataque. Eu, como sempre, gosto de sempre fazer uma análise mais ponderada sobre as coisas, em que, honestamente, se o Zubeldia tivesse ganho o jogo contra o Mirassol, essa discussão hoje ela nem estaria existindo. É por isso que eu gosto sempre de ter uma ponderação. Ia ter esse questionamento sobre quantos pontos o São Paulo perdeu ao longo do caminho, como poderia ter sido melhor. Mas se a gente tivesse ganho do Mirassol, essa discussão hoje, de verdade, de fato, ela não estaria acontecendo. E isso me mostra o quanto a gente está no limite. Porque se a gente está discutindo hoje por conta de um jogo, e óbvio que não é um jogo, mas é o contexto, mas este jogo específico poderia hoje não estar gerando essa discussão, e muito menos esse momento de ebulição, mostra que a gente está no fio da navalha. Isso é muito ruim, porque todo jogo, toda situação e todo campeonato que a gente entra, qualquer oscilação a gente volta à discussão. Os Beldia não tem que ser técnico do São Paulo, os Beldia não pode estar ali, a gente não tem dinheiro, quem a gente vai trazer? Ele é o melhor técnico no momento, ele é péssimo treinador, ele não serve para nada, ele é um técnico retranqueiro. E aí a gente volta naquelas discussões infindáveis sobre isso. Entre muitos aspectos, o Zubeldia ele vem recebendo críticas severas porque ele toma cartões em profusão, ele deixa o time desguarnecido e desprotegido, e isso não tem desculpa. A quem gosta do Zubeldia, você pode amar o Zubeldia, mas a quantidade de cartões e as ausências dele no campo estão prejudicando o São Paulo. E isso é injustificável. Injustificável. Não tem como justificar a gente ficar sem o técnico na beira do campo, sendo que o auxiliar ele é extremamente passivo. A responsabilidade principal é do Zubeldia pelo. Ah, eu não vou mudar meu jeito de ser. Então a gente vai ter que tomar uma conversa sobre o rumo da continuidade do Zubeldia, porque se ele falha no São Paulo em jogos decisivos em mata-mata, como já falhou ano passado, como é que vai ser? Como vai funcionar para o São Paulo, já que o São Paulo tem quedas brutais de rendimento quando tem um auxiliar? E isso passa muito pela comando, pela liderança. Ele é o técnico. Ele faz uma diferença do lado do campo e tem uma representatividade e acaba tendo um impacto brutal quando ele não está ali na lateral do campo. Esses questionamentos todos vão voltar agora. A gente tem um jogo contra o Tadieres amanhã, que mudou de técnico, vem brigando para conseguir a vaga na Sul-Americana, para tentar tirar o Alianza, eles precisam de pontos para conseguir manter a classificação para a Sul-Americana e o São Paulo precisa subir no ranking geral para poder depois ter a questão do mando de campo na Libertadores se quiser coisas maiores. Além de tudo, precisamos de dinheiro. Uma vitória vale 2 milhões de reais. Não dá para simplesmente descartar 2 milhões de reais, que é uma vitória importantíssima para o São Paulo dentro do cenário e do contexto que a gente está vivendo hoje. E o São Paulo, notoriamente, e notadamente, e sabidamente, tem que vender jogadores. E aí entram os pontos. Entra a questão do vazamento da proposta do Ângelo, que o blog do São Paulo até veio e explicou tudo no sábado, em que a gente fez isso com exclusividade, e fica meu agradecimento ao Marcelo Braga. Sempre que as pessoas fazem isso, eu faço meu agradecimento. O Marcelo Braga do GE deu o crédito para o blog do São Paulo, muito obrigado. Tá perfeito, é isso aí, é sempre assim que a gente espera, quando a gente faz um negócio que seja justo, que os créditos sejam feitos com justiça. O Gabriel Sá também deu crédito, assim, todas as pessoas que eu vi deram os devidos créditos, então muito obrigado. Em nome do blog, a gente agradece com relação à informação. E a informação foi uma polêmica gigante, eu comentei um pouco ontem, principalmente por ele ser um garoto, por ele ser muito novo. Informei que existem vários gatilhos, como cláusula de compra, por exemplo,
a gente tem. Aí a pessoa fala assim: "Ah, mas se a gente não tem dinheiro para nada, como a gente vai fazer a recompra?" A gente tem a perspectiva de fechar a parceria com o Marinax, não o Marinax, com outros grupos interessados que apareceram. Alan, que outros grupos interessados que apareceram? Isso é uma coisa que eu não posso abrir, mas que existem mais interessados. E eu vou dizer uma coisa para vocês: aquele vazamento que até eu fiz, que eu tinha achado no início que tinha sido maléfico e que não tinha sido positivo para o São Paulo, de eu dizer que tinha vazado aquela assinatura do MOU, do São Paulo ter assinado aquele termo, no final das contas, a repercussão foi positiva no mercado, porque quando você assina um MOU com o Marinax, abre o zoião de um monte de gente no mercado falando: opa, o negócio é sério, o negócio vai caminhar e os caras querem avançar com isso. Zanqueta, por que está demorando tanto esse negócio do Marinax e isso pode dar errado? Está demorando porque os termos burocráticos são de um contrato nunca antes feito no Brasil de formatação de parceria, que como eu falei para vocês, é uma new company com um novo CNPJ de duas novas empresas, tanto do Marinax quanto do São Paulo, se unindo, sem envolver a instituição principal, que é do São Paulo, com termos totalmente sendo feitos do zero, com modalidades, com pensamentos do tipo: se chegar um jogador amanhã e o São Paulo que captar e o Marinax não tiver captado, ele também envolve esse valor. Se o Marinax quiser trazer um jogador com ele pagando, para deixar ele um tempo em Cotia incubado, e ele demorar mais tempo do que o processo, e ele não der em nada, o que que faz com esse jogador? E as despesas que são feitas para o dia a dia? E se os jogadores que já estão em Cotia hoje, daqui a 5 anos, eles vingarem, como é que vai funcionar? Como é que vai funcionar o staff? Como é que vai funcionar a metodologia? Quais vão ser os termos de venda? Como vai ser a tomada de decisão? Qual vai ser a utilização dos jovens no profissional? O São Paulo vai ter que botar mais jogadores para jogar jovens e se tiver muitos estrangeiros e a gente não tiver carga para ir para todos eles. Aí, como é que a gente vai fazer com jogadores que já existem hoje? A gente vai priorizar times mais jovens, a gente vai mesclar com veteranos. Se chegar jogadores de fora, o São Paulo vai bancar salário ou dá para dividir? Principalmente se você contrata uma grande joia do futebol sul-americano, tem 17 anos, esse jogador vai querer uma mega valorização. O São Paulo hoje não tem condição de acomodar tanto dinheiro na folha. Como é que entra a questão de um grupo, por exemplo? Qual o grau de participação desse grupo? Qual a taxa de vitrine caso o São Paulo não faça nada, nem pague o salário, nem não pague o jogador, mas ele joga no profissional? Qual a taxa de vitrine que o São Paulo teria? Então, pra vocês perceberem que existem muitas discussões em andamento, são muitos fatores que envolvem, e entre eles garantias. Eles querem saber, por exemplo, se eu assinar um contrato com o São Paulo por 10 anos, qual a garantia jurídica que eu tenho amanhã, quando o Júlio Casares não for mais o presidente do clube? Isso são aspectos extremamente pertinentes. Para quem acha que é tudo muito fácil, que as coisas se resolvem muito facilmente, é o que eu digo. Abrir o microfone aqui e xingar e falar um monte de coisa é fácil. Fazer ponderações, trazer para vocês luz para fatos difíceis, terminologias, aspectos burocráticos, jurídicos, de como a coisa realmente funciona, é uma outra pegada. É totalmente diferente. Procura um advogado, ou você que é advogado, você sabe quantas cláusulas, quantos termos, quantas variáveis, porque para quem mexe com parte de matemática, parte de exatas, faz aí uma análise combinatória de quantas possibilidades existem e que você precisa prever de um contrato nunca antes feito para você botar isso no papel e não dar ruim lá na frente. Então, todas essas prerrogativas em que você precisa dar respaldo, tanto para o São Paulo quanto para o grupo que está assinando com o São Paulo, seja o Marinax ou outro, caso não dê certo, que existe sim uma galera rondando esse acordo com o São Paulo com o Marinacos, que se não funcionar, digo para vocês, certamente teremos outros players imediatamente logo após não dar certo o negócio do Marinacos, caminhando com o assunto do São Paulo. Eu sei que tem muita gente que vai falar: ah, você está tocando nesse assunto que é cortina de fumaça. Bom, quem me acompanha, por isso que eu gravo vídeo todo dia. Quem me acompanha todo dia sabe que eu sempre abordo as atualizações sobre esse assunto e já faz tempo que eu venho falando que a perspectiva é de que o São Paulo inicie o segundo semestre com a perspectiva da assinatura disso. Não é fácil, estão me dizendo que está avançando, já avançaram muito, mas ainda faltam pontos burocráticos, principalmente de segurança jurídica da continuidade disso. A gente está falando de um clube associativo que pode virar uma SAF amanhã. A gente está falando de um clube associativo que o Júlio Casares pode estar morto amanhã.
A gente está falando de um clube associativo em que você pode ter ninguém favorável à continuidade desse acordo com a saída, por exemplo, do Júlio Casares da presidência, e é um acordo que dura 10 anos, como fica o outro grupo. Então, são pontos realmente pertinentes. A gente sabe como é o Brasil, como é a instabilidade jurídica e principalmente a instabilidade interna de clubes. E a gente tem esses pontos todos para falar, então estou explicando para vocês, para quem sempre pergunta sobre isso, então não tem cortina de fumaça nenhuma, até porque a atualização não é que andou, ou que está perto de sair, ou que nada disso. A atualização é: o São Paulo pode ter uma boa notícia no meio do ano de ter uma inserção de, sei lá, 25 milhões de euros de entrada do primeiro capital para o clube. E isso daria um baita fôlego, daria uma baita ajuda caso entre ainda esse ano no ano contábil 2025. Isso não é uma certeza, não dá para contar com o ovo no rabo da galinha. Mas você tem uma perspectiva positiva. Isso pode ajudar em diversas coisas. Enquanto isso, nós temos o quê? Nós temos a realidade. Qual é a realidade do São Paulo hoje? A negociação de venda do Ângelo, e aí, as informações, como eu falei para vocês no vídeo de ontem. O São Paulo tem dois favoritos a serem vendidos na janela do meio do ano. São eles, Pablo Maia e Matheus Alves. O Pablo Maia, porque o Pablo Maia já tem vendas adiadas a duas janelas, mais ou menos, com as lesões. O São Paulo fez uma renovação contratual caso ele não seja vendido e para poder fazer uma venda mais robusta agora na janela com mais segurança. O empresário dele, Júnior Pedroso, está trabalhando em cima da venda do Pablo Maia. Tem clubes estrangeiros interessados na compra e na contratação do volante. E o São Paulo entende que a reposição do Pablo Maia ela é mais simples, uma vez que o São Paulo até aprendeu a viver sem o Pablo Maia nos últimos 12 meses. O São Paulo, no último ano, ele viveu sem o Pablo Maia. Então, ele fez falta? Fez falta, mas o São Paulo aprendeu a viver sem o Pablo Maia. E o São Paulo contratar um volante é mais barato, é mais fácil de reposição do que você, por exemplo, contratar um centroavante tipo o Rian Francisco, que é um que o São Paulo quer manter. Outro jogador, Ferreirão. O São Paulo também pensa em manter o Ferreirão por mais tempo. Ferreirão este que, pelo que eu ouvi, já recebeu consultas e sondagens até na faixa dos 17, 20 milhões de euros. O São Paulo entende que ele tem uma possibilidade e uma perspectiva, inclusive, de valorização ainda maior deste valor. Logo, o São Paulo acha que. Eu não sei se eu concordo com isso, tá? Sobre essa questão. Aí sobra para o Matheus Alves. O São Paulo também acha que o Luca também tem que ficar mais um tempo, tem que valorizar mais. E o São Paulo pode, inclusive, lucrar com eles. Ou seja, o São Paulo estaria dando prioridade para a manutenção dos seus pontas. Aí vai ter que falar assim: ah, mas e o Henrique Carmo? O Henrique Carmo hoje não tem proposta de nenhum clube para ser comprado. O São Paulo hoje não tem a visibilidade de uma proposta de compra do Henrique Carmo, até porque ele jogou muito menos. Talvez ele que está escalado praticamente amanhã para jogar contra o Tadjeres, ele ganhe minutos e ele exploda também, ele vai super bem e comece a aparecer alguma coisa para ele, mas até o momento não tem nada para o Henrique Carmo. Outros jogadores, Bobadilha, mas Bobadilha não é uma venda significativa, já expliquei também. O São Paulo só tem 60% e ele não tem propostas altas na casa de 10 milhões de euros, não tem nada parecido com isso. O Bobadilha ele vai ser vendido por quê? 20 milhões de reais? O São Paulo tem 60%. O São Paulo vai pegar vai recuperar o investimento e vai ganhar um troco em cima. Aí é meio que trocar dinheiro. E aí não sei se se você consegue fazer valer a pena. Você conseguiria aumentar o seu caixa, mas você já tira mais um jogador do grupo e um jogador que poderia ser mais valorizado. Vamos ver na janela o que vai acontecer. O que eu digo para vocês que é fato concreto. O São Paulo precisa de dinheiro até 30/8. Isso foi o que eu ouvi. O São Paulo precisa vender jogadores e precisa ter grana em caixa com visibilidade de estar regularizado até o final de 2025, até 30/8. Esta foi a data que me deram, essas foram as informações que me deram. Então, o São Paulo vai ter que, nessa janela de junho, julho e agosto, que é quando já vai estar fechando a janela europeia, etc., o São Paulo precisa ter as vendas concretizadas.